Olá, esta é mais uma aula de Cristologia. Estudo da Cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Jesus. Nós podemos conhecer mais quem é Jesus e o que Jesus fez, faz e fará no Evangelho de Lucas. De fato, o Evangelho de Lucas é um dos 4 evangelhos que temos no Novo Testamento. E é um dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, que são parecidos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de Lucas, além de ser um sinótico, é também uma parte de uma obra maior, que faz um conjunto. O Evangelho de Lucas é a primeira parte de uma obra que termina com o livro de Atos dos Apóstolos. É o mesmo autor que inicia no Evangelho de Lucas e termina com o livro de Atos. O livro de Atos, portanto, é como uma espécie de continuação. É a história de Jesus prolongada por aqueles que são o seu corpo após a sua ascensão. São o seu corpo na terra, ou seja, é a própria igreja de Cristo realizando a obra aqui. Mas no Evangelho de Lucas nós vemos também a obra de Jesus na sua pregação e na sua vida. E há um elemento que é destacado ao longo de todo o Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo se apresenta ao longo de todo o Evangelho e principalmente em Atos. Afinal, o livro de Atos mostra como o Espírito desce, o Espírito toma conta das pessoas, se apresenta dando seus dons à igreja de Jesus Cristo. Mas já no Evangelho de Lucas, o Espírito também direciona ao próprio Jesus Cristo. O Espírito que leva Jesus ao deserto para ser tentado é o Espírito que leva Jesus à Galileia e que lhe confere a autoridade. O Espírito é o meio pelo qual Jesus realiza a sua ação. É o meio pelo qual ele aplica o poder de Deus na ação miraculosa, nos milagres. Por isso nós vemos no Evangelho de Lucas uma incompreensão por parte de muitos. Há alguns que inclusive acusam Jesus de realizar milagres pelo poder de Beelzebul. Jesus, porém, percebe isso como uma acusação contra o Espírito Santo. Afinal, é o Espírito Santo que age e realiza estes milagres. Nós vemos também no Evangelho de Lucas o Espírito Santo como sendo uma demonstração da presença de Deus e da chegada do reino de Deus. De fato, o próprio Jesus diz em Lucas 11:20, se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Não é apenas uma realidade futura, mas já se efetiva no presente. O reino de Deus já existe. De fato, não é pelo poder de Beelzebul, mas pelo Espírito de Deus que é chegado o reino de Deus sobre vós, como aparece em Lucas 11:20. É o Espírito de Deus que realiza os milagres, é o Espírito de Deus que mostra este poder de Deus e essa autoridade de Deus sendo incorporada, aceita pelas pessoas. As pessoas aderindo, de fato, à ação de Deus nas suas vidas. João Batista, de fato, na sua pregação, já anunciava que Jesus viria a batizar não com a água, mas com o Espírito e com o fogo. Jesus é aquele que desce, que desce nas águas no batismo e, no mesmo momento, o Espírito desce sobre ele. O Espírito que o conduz ao deserto, à Galileia e lá na cidade de Nazaré, inclusive, ao início do seu ministério, quando ele prega publicamente, citando um texto de 2 Reis 5, de 1 a 14, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Jesus inicia o seu ministério anunciando que o Espírito está sobre ele. O Espírito lhe dá autoridade para pregar, para agir, para realizar milagres e para anunciar o reino de Deus. O Espírito de Deus se mostra presente em toda a sua ação. E os seus discípulos, por exemplo, são revestidos de poder, Lucas 24:49, com a descida do Espírito Santo. Assim como se tornam testemunhas de Jesus, de fato, com esse Espírito Santo que os conduz para além. O Espírito, portanto, direciona não somente Jesus Cristo no seu ministério aqui na terra, mas direciona a cada um de nós que dá continuidade à pregação iniciada por Jesus. Jesus que pregou o reino de Deus
E nós que entendendo que Ele é quem inicia o reino de Deus, Ele que abre as portas desse reino, é pregado e anunciado por nós. Este Evangelho de Jesus Cristo, que precisa ser anunciado, mas para ser anunciado, precisa ser compreendido. E para ser compreendido, nós precisamos estudar a Cristologia. Precisamos entender quem é Jesus, quem é este a quem anunciamos e o que ele realizou, as suas ações no passado, no presente e no futuro. Entender que por ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Entender que hoje ele apresenta a salvação a cada um de nós. Entender a escatologia também, que no futuro ele voltará e ele fará novas todas as coisas, novo céu, nova terra, a nova Jerusalém celeste existirá e nós seremos ressuscitados para vivermos com ele. Portanto, a cristologia se relaciona com toda a Escritura. A cristologia se apresenta, claro, principalmente nos evangelhos, mas a cristologia precisa ser percebida a partir de uma visão clara da soteriologia, da salvação, que só é possível através de Jesus Cristo. E a cristologia precisa ser entendida também através da escatologia, da compreensão que Jesus não somente já veio, mas um dia voltará. Jesus que anunciou a chegada do reino de Deus é aquele que um dia fará este reino plenamente presente e atuante nas nossas vidas. Um dia viveremos realmente na presença de Deus, mas hoje já podemos sentir a presença de Deus e ver a sua face através de Jesus Cristo, que faz a imagem de Deus presente para nós, que torna Deus claro para nós, assim como a vontade de Deus. A vontade de Deus que Jesus nos mostra e que nos traz tão claramente à nossa mente o resumo da própria lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo não somente é o novo Moisés que resume a lei, mas ele é também um novo Adão que redime a humanidade, que liberta do poder do pecado, da escravidão que o pecado estabelece sobre nós e principalmente nos liberta da morte. Estudar a cristologia é entender tudo isso com profundidade, é compreender que Jesus Cristo não é somente filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne. É o próprio Deus, o Deus Filho, que encarnou e neste mundo pregou e nos anunciou a possibilidade de nos tornarmos também filhos de Deus, coparticipantes junto com Ele desta glória futura que nos é esperada. Que Deus esteja nos iluminando a cada dia mais para compreendermos quem é Jesus e compreendermos tudo que Jesus já fez, faz e fará por nós. Que Deus o abençoe e um grande abraço.